Muito bom dia! Bom dia para você que está aqui ao vivo com a gente. Bom dia para você que vai escutar ou assistir pelo replay. Temos o nosso canal no YouTube, Purificação Terina. Temos também no Spotify. Temos o nosso grupo Vivência e Consciência. Não esquece de fazer parte desse grupo, porque é lá que a gente avisa sobre as aulas, temas das aulas, e a gente sempre coloca lá o replay. Tema de hoje: o silenciamento feminino. Quantas vezes você se calou para ser aceita? Ser boazinha demais pode ser uma forma de se abandonar. Respira nisso, né? Eu sou Camila Lima, do Eu sou Camila Lima, underline, sou professora, mentora de mulheres, terapeuta desde 2019, instrutora Teta Healing desde essa época também. E junto à Fran, nós temos alguns programas digitais voltados para o público feminino, onde a gente sempre aborda o sagrado feminino, a ginecologia natural e o yoga. Esse é o nosso caminho, né, Fran? Sim. Então, passo o bastão da fala para a Fran se apresentar antes da gente começar. Então, eu sou a Fran, sou prof de yoga e também terapeuta energética, assim como a Ká, de Theta Healing, Kunda Healing, Eu vou pegar uma água. multidimensional, Reiki, Tamiana, enfim. O que importa é não o que a gente faz, né, e como a gente se apresenta, né, mas quem a gente é. E eu acho que esse é o nosso papel aqui, é se aprofundar em quem nós somos e entender que eu ouvi esses dias o meu professor falar algo que ele relacionou a espiritualidade indiana e a espiritualidade brasileira, que é muito ativa. E eu acho que eu e a Ká, a gente tem essa espiritualidade ativa hoje em dia, né, Ká? A gente não fica mais só no plano, é, Da fuga, da da fuga, espiritualidade cor-de-rosa. da espiritualidade cor-de-rosa, exatamente. Eu acho que a gente veio para essa espiritualidade ativa, pé no chão, né? Com ação, né? Em que a gente entende que a espiritualidade, ela está nas nossas ações do dia a dia, né? Ela está É ali, é ali construída, que né? ela é construída e precisa sim de esforço e precisa sim de disciplina, assim como qualquer coisa que a gente queira conquistar nessa vida. E a gente aqui colocando essa sementinha da consciência, né? A gente está plantando uma sementinha para que todos vocês que nos acompanham possam ser capazes de ter disciplina em tudo aquilo que vocês querem colher. Que lindo isso. É, eu sou número 5 na numerologia, Fran também, e Eu nem sei, mas aceito. mas a carta relacionada na numerologia do tarô, né, é o Papa. Mas quem é o Papa, né? É aquele líder espiritual, mas ele traz para a Terra aquilo que ele vivencia, né? Aquilo que ele estuda sobre o espiritual. E a gente percebe, né? E a gente combate, né? Muito essa espiritualidade cor-de-rosa, não porque a gente combate as pessoas, mas porque a gente quer despertar as pessoas da ilusão. Porque eu já estive nesse lugar e a Fran também. Eu também. É, então é a espiritualidade onde tudo é perfeito, a espiritualidade de onde eu rezo, aonde eu acabei de atender uma mulher agora, ela falava, ai, Deus vai mudar ele. Será? Será que ele quer ser mudado? Será que isso não é um desejo seu, Ah, não né? vai. Então, então é esse lugar, Desculpa. mas Tomara que possa, mas é porque mas eu tenho aprendido entende? muito o quanto é individual. O É quanto é isso. individual e o quanto é um caminho errôneo a gente esperar que o outro mude para a nossa vida se acertar. A nossa vida precisa Pronto. ser acertada por nós. É isso. Foi exatamente esse lugar que eu trouxe para ela, né? E ela tá nesse lugar, né? Essa mulher de se calou, esperando ser aceita nesse relacionamento, esperando essa pessoa se decidir se vai ficar com ela ou não vai. E o quanto a vida dela tá passando e
e ela tá ali esperando ele se decidir. Cara, é muito louco esse lugar que a gente se coloca. Ela tá se abandonando, né? Então, ser boazinha demais, ser compreensiva demais, te coloca nesse lugar de se abandonar, né? Na esperança, na expectativa de que o outro vai um belo dia acordar. E quem nunca, né? Vamos É. combinar? Quem nunca? Quem nunca? Eu já Ah, fiz isso várias o vezes, tempo todo, o né? Mas enfim, tempo deixa eu todo. voltar aqui, porque eu acho que eu não tô conseguindo E eu passar. acho que também é assim, né? A gente faz sem perceber. Você falando aqui, você resumiu, mas até vocês encontrarem esse lugar, até vocês entenderem esse lugar, é um caminho já, né? É um caminho percorrido. Sim. E a Então, importância de ter pessoas, né, com a gente, né, que ajudem a gente. Ninguém tá sim, sozinho, né, gente? não, É, sempre vai ter uma pessoa, mas escolham bem, né, as pessoas que você vai pegar conselhos, né? Porque tem gente que não tá torcendo por você, não. Mas vamos lá, né? mesmo sem Quantas. saber, gente, mesmo sem saber, tá? Eu ainda sou bem inocente. Eu gosto de acreditar que a pessoa faz algo que não é pro seu bem inconscientemente. É, não sei, Fran. Eu acho que eu virei raposona. Eu acho que escorpianos precisam ser raposas. A gente tem É, que enxergar a aqui. intenção por trás, e nem sempre as Ai, intenções são boas, né? Mas enfim, vou pegar meu óculos porque eu tô meio sem enxergar aqui, peraí. tá. Quantas vezes você engoliu o que sentia para não desagradar alguém? Quantas vezes você engoliu o que sentia para não desagradar alguém? Uau! É, a gente sempre começa aqui com uma pergunta, né? E essa é a pergunta do dia para fazer você refletir. E aí, essa pergunta me levou para tantos lugares. O primeiro deles, enquanto criança, muitas vezes, crescendo no lar que eu cresci, eu precisei desenvolver estratégias, né, para não ser deixada de lado. E tudo mudava muito a partir do humor da minha mãe, né? Então eu aprendi a observar muito o outro, o humor do outro. E eu percebo que o Davi faz isso comigo às vezes. Fica olhando, né? E aí, a partir do humor do outro, a partir da demonstração do outro, e isso me deixou muito boa em fazer leituras, eu desenvolvi as minhas próprias ações. Isso era o que eu dava conta enquanto criança. Hoje em dia, eu não preciso me moldar pelo outro. Mas é um lugar muito sensível, é um lugar que quando você se acostuma e desde criança você está ocupando, é muito sensível, requer muito treino a gente sair desse lugar, de desagradar, de não entregar aquilo que o outro espera de você, ou mais do que isso, é aquilo que a gente acha que o outro quer receber ou espera receber. Então, eu queria muito que a gente, enquanto mulher, pensasse, e agora, não no âmbito familiar, não no âmbito micro, mas no macro, enquanto sociedade, quanto isso é esperado da gente. Quer falar, Fran? Não, é isso mesmo. É, eu vivi assim muito tempo, né? E para sair, é, eu preciso refletir, sabe? Não é natural e espontâneo não entrar para mim. Eu preciso sempre fazer uma análise assim de, ops, tem. Primeiro eu vejo o incômodo, né? Tem uma coisa incomodando aqui o meu corpo. Então, pera, o que que tá incomodando? Aí eu vou seguindo os sintomas e aí eu vou percebendo que eu tô entrando nesse lugar e aí eu saio, sabe? É uma máscara, né, que a gente aprende a usar, o perfil da agradadora, né? E quantas vezes a gente está nesse lugar de agradar a todo mundo menos a si mesma? Mas isso pode ter sido uma estratégia de sobrevivência da sua própria criança, que aprendeu que ela precisa, ela está ali para, de alguma forma, não dar trabalho aos adultos. Eu agora envolvida nessa dinâmica de escola, né? Eu percebo o quanto, e a gente estava conversando isso, eu e as outras professoras,
temos conversas muitíssimo elevadas. E o Ai, que quanto que, bom. nossa, eu aprendo Eu tava tanto. aqui perguntando mentalmente, você respondeu. Temos conversas muito elevadas. E aí, elas falaram sobre o processo da educação, né? Então, quanto que as crianças, num primeiro momento, em gerações passadas, elas foram colocadas num lugar de adultos, mini adultos, e aí tem aquelas crianças que assumiram muitas responsabilidades muito cedo, né? E o quanto que as crianças de hoje em dia estão indo para um lugar totalmente diferente, porque de superproteção. Então, Hum. e colocando a gente muitas vezes coloca a criança num lugar de incapacidade. Tá no outro extremo, No né? Tá outro no outro extremo, extremo. e a gente É precisa a era chegar nesse Kali, minha equilíbrio. O gente. A gente vive na era Kali. que que era Essa Kali? Conta, o que é que a era? bagunça. Era Kali é a Quando isso desordem acaba, mesmo. gente? Eu não Não, assinei ixi, para vai isso, demorar. não. Eu acho que daqui mais ou menos 100 anos. Mas eu acho que a geração que você está criando vai viver o fim da era Kali. Uau, é o caos, né? É o caos. Entendi. É. Bom, enfim, a gente precisa chegar nesse lugar, né? Porque você vê, né? A gente, ai, não, as crianças não podem ser adultos, então vamos consertar e conserta ao contrário também. É, E isso é Kali, conserta, e aí as entendeu? crianças, aí a gente tem medo de falar não, a gente tem medo de pedir para as É. crianças fazerem as Hum, coisas. Mas é a espiritualidade cor-de-rosa, né? É esse É. lugar, né? Então, como que eu posso ser amorosa, mas ser firme? E eu presencio isso em sala de aula o tempo todo. Eu sou muito respeitosa com os meus alunos, muito amorosa. Eu tenho turma que toda vez que eu termino a aula, eles vêm me dar abraço coletivo. É algo Ai, que assim bonitinho. incrível, mas eu também preciso ser muito firme, sustentar o meu não, né? Então, é complicado, né, a gente nesse lugar de mulher, porque a mulher, a gente foi colocada nesse lugar de que não pode incomodar, não pode falar alto, não pode impor limites, né? Tem que estar disponível o tempo todo, dar conta de tudo com um sorriso no rosto. E aos poucos a gente vai escalando. E esse silenciamento, ele nem sempre acontece de forma explícita. Às vezes ele vem transvestido de educação, porque é o que a sociedade espera da gente mesmo, né? Como que a sociedade trata mulheres que são transgressoras, né? Mulheres que são progressistas, né? Mulheres que são. O Henrique fala que eu sou alguma coisa que agora eu não vou falar, não vou saber falar, mas é isso mesmo, né? De transgressora, de. é, desafiar a gente se permitir pensar diferente da maioria, né? E isso muitas vezes a sociedade não gosta, né? Então a gente, ai, fulana é educada, ai, fulana não é educada, ela não é gentil, né? E Sempre tem uma análise, né? Depois que a você mulher não, encontra com alguém. né? Que coisa. Sempre tem um julgamento, né? Eu acho que É. é esse lugar, né? A gente tá sempre julgando o outro, e no meio das mães, gente, isso é tão comum. É tão comum. Julgar a educação que a outra mãe dá, né? Então, e aí no final das contas, hoje eu estava conversando com uma mãe, eu fui julgada porque eu falei não para o terceiro pedaço de bolo do meu filho. Eu não vou, ele não precisa do terceiro pedaço, ele já comeu dois pedaços, é antes do almoço, vai atrapalhar a rotina. Eu não quero que o meu filho coma gordura hidrogenada dessa forma, entende? E açúcar. E aí as pessoas olharam para mim como se eu fosse assim. O Monstro. monstro. Mas Tirou peraí, o pirulito da boca da criança. o filho é meu. Me deixa ser mãe do jeito que eu acho que é certo. Se você dá, que bom, Mas né? aí vira, fala assim na internet, ai, todo mundo faz o seu melhor, mas você tá julgando a outra fazendo o melhor dela. Então, Fran, tá cheio de hipócrita, né? Enfim, mas vamos lá, né? Nós também somos, quem nunca, né? Vamos pensar por esse lado, né? Então, a Sim, gente, a gente enquanto é um com mulher, todo, não é? exatamente. Inclusive, eu tava, antes de começar, você tava falando que a gente não se ajuda, né? Que a gente não faz por nós, essas coisas. E antes de começar, eu tava passando a limpo, vai vendo. Uma canalização por voz que eu e minha aluna de 10 anos fizemos numa aula de yoga. Nossa aula de yoga não é nem mais postura, a gente já tá fazendo canalização por voz.
Minha aluna de 10 anos. E aí a frase que veio dela: ajude não só o próximo, mas a você também. O próximo também é você. Olha só, pega essa frase da minha aluna de 10 anos. Somos todos um, né? Então, Eu li uma outra frase essa semana que fala assim: olha, invista tanto em você, a ponto de quando as pessoas entrarem em contato com você, elas não vão ter outra alternativa a não ser investir em você também. uau. Isso sobre business, né? Sobre quando você está vendendo alguma coisa. E isso me tocou. Então, assim, a gente aprendeu que a gente tem que estar para fora, mas a gente também tem que nutrir o dentro. E aí, quando a gente está para fora, sempre disponível emocionalmente para amiga, para o outro, para ouvir, para cuidar, para resolver, para acolher, para servir. Quem é que acolhe a gente? Agora eu vou chegar num lugar aqui que desde ontem está. Essas lives curam a gente também, né? Uh, são É, códigos, né? são códigos. E, enfim, eu passei o dia meio mexida, não sabia por quê, chorei algumas vezes e no final do dia, como eu sempre sinto as coisas antes, eu fui assistir. Inclusive, você precisa assistir. O documentário da Rafa Kalimann com o Natanzinho, que é uma influenciadora e tal, tá no GNT, contando sobre a pré-gestação, o pré-parto dela. E depois o que que se desenrola no puerpério. Eu não vi o segundo episódio, mas todas as dores da gestação, todas as coisas, você que trabalha com mulheres, por isso que eu trouxe esse lugar, né, de gestantes e Rafa tudo. Kalimann. Rafa Kalimann. E aí eu entrei nesse turbilhão e comecei a sentir tudo o que eu senti. Só que nada é por acaso, né? A Liz, minha filha, faz aniversário segunda-feira. Então, daqui uma semana ela tá fazendo aniversário, então tá tudo vindo, né? E ela vai fazer 5 anos. E, O número 5. de novo, 5. E por que é que eu cheguei nesse lugar? Porque a maternidade, o puerpério da Liz me levou nesse lugar. Eu nutria todo mundo, menos a mim mesma. Então eu entrei numa depressão terrível, que foi só o autocuidado que me tirou o contato com a Fran, o autocuidado, os ensinamentos do yoga que me tiraram dessa espiritualidade cor-de-rosa, né? Do meu Deus, vai dar tudo certo o tempo todo. Tá certo, tá tudo dando certo o tempo todo, mas é, a gente precisa aprender a lidar. Mas Deus, por que que você está fazendo isso comigo? Não, a gente está aqui para evoluir, para aprender. Boga Yoga, né? Virou minha frase agora. É, e Mas não eu tatua, não. Depois a gente conversa por isso. Então, tá bom. Não, não vou fazer Não. nada sem falar com você, Vai, professora. boga, né? Tu tá deixando na pele É, aqui, o marca a negócio pode estar marca, né? chamando. É o Tá yoga. chamando? É. É. E aí eu fiquei pensando aonde eu estava naquela época. Eu já era terapeuta, eu dava aula, eu estava sustentando uma, uma chácara, né? E com 7 bichos. Era muita doação. E eu recebia muito pouco sobre isso tudo. E aí chegou num ponto, É, porque engravidei, na época do puerpério você não recebe, você só dá. você só dá. E aí você dá não só para sua filha, mas para 7 bichos, para uma chácara, para o marido, para o outro filho. Eu caí, né? E era tudo pro outro, nada pra mim. Então eu precisei, e ontem eu entrei em contato com essa dor e eu precisei de alguma forma me abraçar. Falei, você fez o que você deu conta, mas olha onde você tá hoje. Você tá levantando a bandeira do autocuidado. Ontem eu tava vendo uma outra psicanalista falando, eu consumo muito essas coisas, sabe, gente? Porque tudo pra mim é conteúdo. Ela estava falando, o meu primeiro compromisso é sempre comigo mesmo. E isso não é egoísmo. E eu falei, caramba, se não fosse tudo que eu passei com a Liz, né, do tipo depressão pós-parto e tudo, talvez eu não tivesse o estilo de vida que eu tenho hoje. Talvez a gente não tivesse aqui falando com tanta propriedade sobre o que funciona pra gente. A gente não seria essas defensoras do autocuidado que a gente Ah, é. não ia. Então, é esse lugar, né? Até, né, na época da espiritualidade cor-de-rosa, a gente aprende muito de querer evoluir sem dor, né, sem sofrimento.
A gente tem muito essa bandeira, Ilusão. né? Essa É, ilusão, né? essa E a gente ilusão. aprende, sim, pelo amor, mas assim, a gente tem aquilo da não resistência, né, Fran? Não aquilo que vai fazer uma revolução da nossa vida, né, Cá? É, A gente aprende muita coisa pelo amor, muita coisa, né? A maior parte delas. Mas aquilo que está no nosso caminho, que está a no gente nosso precisa karma, a passar. gente precisa passar. E aí não adianta E o se que que você decepcionar e se faz? frustrar com a espiritualidade, né? Adianta É, você entender que ela vai te ajudar a ficar mais forte para passar por isso, é isso. mas que você vai passar. Esse lugar. Não sei onde eu estava, que me falaram, eu acho que o primeiro ponto da fé é achar que Deus vai te livrar. E o segundo ponto da fé é você imaginar e entender que Deus vai te dar força. Porque tem coisas que a gente precisa passar. É. E a gente só muda quando a gente passa, né? Enfim, então vamos lá. A mulher, e aí a gente já entra aqui na nossa bandeira do autocuidado, né? Porque muitas vezes a mulher não se cuida porque ela é chamada de egoísta. Quando ela se posiciona, ela é vista como difícil, ou, nossa, coitado do menino, só um docinho. Ou quando você coloca limites, parece que tá exagerando, né? Nossa, olha que megera, não dá o docinho pro filho, né? Ai, então muitas mulheres a gente vai acabando entrando no automático, né? Do deixa pra lá. Eu não vou fazer isso com meu filho, por quê? Porque eu sei o peso disso. Docinho do câncer, gente. O docinho do câncer. Criança não vai dar Pronto. nada, mas daqui quantos anos, como é que vai ficar esse negócio aí Então, de mas três pedaços de bolo? a gente vai deixando pra lá aquilo que a gente acredita, né? Pra estar Não. inserida na sociedade, vai se abandonando aos poucos. Então, a gente pode ser boazinha demais, parece virtude, mas muitas vezes é sobrevivência emocional. Porque existe uma diferença enorme entre ser gentil e se anular. O problema é que o corpo sente, a alma sente, o cansaço emocional aparece, a irritação aumenta, a ansiedade cresce, e muitas vezes a mulher nem percebe que ela está exausta de sustentar personagens para continuar sendo aceita. Meu caso, eu estava escrevendo isso aqui pensando em mim nessa época da, do puerpério intenso, né? E aí o puerpério levou embora esse personagem. E você tem empatia? Você tem empatia, né? Pela Por mim caminhada do mesma? puerpério. Uhum. Nossa, muito, muito. Eu Hum. adoro uma grávida. Eu, por mim, eu cuidaria só de grávidas. Eu acho que é um momento que a gente precisa tanto de apoio, assim, sabe? Eu sou doula, né, gente? Eu amo estar perto de uma grávida. Eu acho que a grávida merece tudo, porque ela está gestando. Mas ontem também eu entrei em contato com esse lugar de que eu não quero mais ter filho. Eu tô, assim, super, 100% segura, né? Eu quero talvez estar próxima de grávidas, mas não viver isso mais. E é importante, né, a gente assumir esse lugar, porque até nisso a sociedade quer botar o bedelho, né? Não vai ter Ah, filho? nem fala. A Francine com 40 anos sem filho. Ó, eu não sei se eu quero, tá, gente? Responde. E tá tudo bem, ela tem que ser fiel a ela mesma. Quem é que vai gestar? Quem é que vai parir? Quem é que vai passar por puerpério? Puerpério? É ela, se ela não quiser, tá tudo certo também, né? E a gente precisa aprender a respeitar os nãos das pessoas, até mesmo não para maternidade, porque hoje em dia a gente pode dizer não para maternidade. Antigamente não era possível, a gente não sabia como. E como que a gente faz desse lugar de sair desse papel de boazinha na prática? Primeiro, autoobservação. Observe quantas vezes você diz sim querendo dizer não. Seu corpo sempre dá sinais. Fran, quero te escutar. Você tá muito caladinha hoje. Nossa, porque eu tô no. Acabou de descer pra mim, eu tô. Você tá vendo que eu tô bocejando o tempo todo? Aham, Eu tô. Acabou, assim, antes de entrar. Aí eu tô. Dei uma. Tô cansadinha. uma caída. E respeita, né? É só um cansaçozinho de É, menstruação. mas é isso. É uma das coisas que a gente sempre coloca aqui sobre o sagrado feminino é respeitar o ciclo.
Uhum. É entender esse cansaço que vem quando desce pra gente, né? Pare de se Sim. justificar o tempo todo. Você não precisa explicar excessivamente seus limites. Pratique pequenas verdades. Comece falando o que você sente em situações simples. Saia do automático, da disponibilidade. Você não precisa responder a tudo imediatamente. Pergunte-se diariamente: estou fazendo isso por amor ou por medo da rejeição? Ou porque é isso que esperam de mim? Reconecte-se com a sua voz. Escreva, fale, cante, se expresse, né? Faça terapia, yoga, meditação. A voz feminina cura quando deixa de ser reprimida. Entenda que acolher a si mesma também é autocuidado. Nem sempre o amor está em suportar mais, às vezes o amor está em se escolher. Eu queria muito, antes da gente ir partindo para o final, que a Fran falasse, da perspectiva do autocuidado na visão dela, porque eu trouxe a minha, né? O tanto que a depressão me levou para essa bandeira do autocuidado, de me escolher acima de tudo todos os dias, né? De ter tempo para mim. Eu queria que você trouxesse. É, e o autocuidado ele engloba muitas coisas também, né? Que a gente já trouxe aqui, né? O autocuidado inclui o exercício físico, o autocuidado inclui a sua, como é que fala quando você quer ficar bonita? Sua vaidade, né? A vaidade inclui a sua alimentação, inclui O que você consome mentalmente, mental, né? O intelectualmente, que você escolhe para ler, assistir, ouvir, sabe? Tudo isso. O autocuidado autocuidado financeiro, cuidar das. financeiro, isso aí, porque esse é um grande motivador do estresse, né? Então, se a É, gente não tem esse cuidado financeiro, a gente acaba sempre estando no estresse. E aí você desencadeia, né, outras coisas. Tem também a parte do descanso, né? Tem a parte que a o gente está autocuidado sempre com espiritual pressa, também, né? né? A Falamos gente sobre isso. rezar o seu momento, seu momento com Deus, assim, não importa como ele seja, né? Com Deus, com o universo, com quem for ali a sua crença. É, então, é muita coisa, tá vendo? E aí, quando no yoga a gente aprende a fazer puja, né? Puja é uma oferenda. Puja, a palavra puja significa oferenda. E na puja a gente traz os 5 elementos, que é uma coisa que a Camila também faz, que muitas pessoas fazem que na igreja católica faz, que é acender o incenso, acender uma vela, né? Não, tem até o momento do ofertório também, né? No ofertório, que tem o pão, o vinho lá. Não, esse não é ofertório, ofertório enfim, Eu vocês não entenderam sei. o que que é que a gente quis dizer, né? Mas em É, todo lugar ofertório é traz, quando a gente né? dá dinheiro. O ofertório quando dá dinheiro. Tem, mas, né, na PUD a gente oferece flores, também oferece Que também é frutas, uma né? oferenda, né? Dinheiro não é Também oferenda? é oferenda. Aham, É, é é oferenda. ofertório. Aham. Uhum. Então, e aí a gente oferece, né, naquele altar. E não porque o santo, o Deus ou quem precisa daquela comida, precisa daquele incenso, não. Mas é para você começar a tratar aquilo como sagrado. Para você ficar perto da sua própria natureza, que tem os 5 elementos, né? E eu Você acho que tem os cinco também é um elementos em lugar da. você. Sim, sim. Mas o que eu quero trazer disso não é o seu autocuidado espiritual, não. O que eu quero dizer é que quando a gente prepara uma puja, né, a gente está simulando ali que eu vou entregar aquela fruta para Deus, que eu vou acender aquela vela para Deus, que eu vou fazer. Então, eu faço aquilo com tanto amor, né? Eu coloco a flor no meu coração antes de entregar. E o que eu quero trazer aqui é que a gente consegue levar esse autocuidado de todos esses pilares que eu falei, que são muitos, se a gente fizer essa puja em tudo na nossa vida, entendeu?
Então, ao invés de eu preciso de tempo para cuidar do meu dinheiro, eu preciso de tempo para cuidar de mim, eu preciso de tempo para me alimentar. Não, antes de me alimentar, eu vou lembrar de todo aquele cuidado, de todo aquele amor aquela oferenda. E aí eu vou me cuidar bem. É só, é mais simples do que a gente pensa, sabe? Então, em cada coisa, em cada ação, eu começo a viver aquele momento de conexão que eu tenho ali, eu levo para minha vida. E aí a minha vida passa a ser essa puja, Que lindo né? Que isso, é né? se servir, essa oferenda, servir para mim o melhor alimento, servir para o outro o melhor alimento, É trazer Deus para a terra, né? trazer Deus para a terra, nas Trazer Deus para coisas e dentro, né? para Trazer Deus dentro. é tão bonito quando a gente está com um olhar e isso E acontece aí comigo você com se bastante cuida frequência. com amor, É né? porque você Você entende que faz. você é parte do todo. E essa semana eu estava conversando com uma pessoa e eu falei: Nossa, gente, eu cuido tão bem desse corpo. Quando eu for embora, eu vou ter que deixar ele aqui. Mas você tá trabalhando a sua longevidade, né? Então, Sim, não, e outra, né? Dentro do espiritismo, eles falam que tudo isso fica registrado no perispírito, né? De alguma forma, depois que me veio isso. Mas fica registrado na alma, enfim, né? Parece que assim, você põe tanto não casa com esforço. isso, hein? Não casa É, com isso. mas você Cuidado. põe tanto Só. esforço, né? E vou deixar para trás. Foi um primeiro pensamento que me veio e eu Aham. trouxe. E depois eu falei, não, gente, mas eu não vou me apegar a isso. Mas o puja, o que que eu queria trazer? Quando a gente traz os 5 elementos, na verdade, a gente está trazendo para a terra, né? São 5 elementos, trazendo para o todo, eu sou um com o todo, né? Então a gente está trazendo essa espiritualidade para a terra, para perto, né? A gente está materializando algo que a gente não pode sentir, ver, tocar. E o que que a gente pode sentir, ver, tocar? A vela, A a vela, a água, água. né? Então é uma forma Uhum. de eu colocar esses elementos e fazer com que aquela energia se materialize através desses elementos aqui na É. Terra. A função dos elementos é para você relembrar quem você é. Porque É você é isso. isso, né? Sem o fogo você não é. Você não enxerga, por exemplo. O fogo é aquele que é o responsável pela sua visão. Tanto que no Vedanta, né, quando a gente tem problema de visão, a gente reza pro sol. A gente não reza para Deus. Fala mais. É a entidade, a gente chama de entidade, né? Então tem a entidade Ah, sol. Então eu rezo para a entidade sol. e que mais? Ahn, eu não vou lembrar os nomes, né? Porque tem as entidades de cada coisa, mas, por exemplo, medo da morte, né? Quando qualquer coisa que te dá medo, tipo, ai, tô com medo de abrir o meu espaço. Aí você reza pro Senhor da morte, porque você reza. O maior medo que existe é o medo da morte. Então, se você já reza pro medo da morte, nada mais vai te temer. Você Te não vai fazer temer ter mais medo. nada. É. Então, é essas coisas, assim, que a gente vai ampliando a visão e direcionando, né, de forma mais assertiva as nossas orações. Mas trazendo o entendimento aqui, né, gente, de que a resposta não tá lá, né? A resposta tá aqui, né? Então, assim, a gente pode pedir uma abertura, a gente pode pedir uma clareza, mas a gente precisa fazer a nossa parte. Ah, É, sim. Não, gente, não tem coisa, não tem oração sem ação. é, é esse lugar, Não né, que eu tem oração queria. sem ação. É É, isso. não. Então, às vezes, É, você chegou aqui é porque você tipo está pedindo a assim, Deus, sei lá, uma luz, né? eu E quero aí, dinheiro. Aí você não pede dinheiro, você pede emprego, né? é, Né? Se você não tem emprego. É mais ou menos isso. Então, só que para você conseguir emprego, o que que você está fazendo? Você tem um currículo? É igual jogar na loto, né? Ah, eu quero ganhar na loto, mas eu nem comprei o bilhete. Você não vai ganhar na loto. sim, sim. Então, é esse o ponto. Então,
Aí sim, você está fazendo a sua parte. Você se cuida. Você faz ações dármicas. Significa que você está no caminho correto. Dharma é a ação correta. Então você faz a ação correta. E você reza, vai acontecer. E isso a gente está trazendo aqui, por quê? Porque a gente entrou sobre o autocuidado espiritual, né? É. E aí, Só mas é porque como a voltando. gente falou muito de espiritualidade cor-de-rosa hoje, eu acho que é legal a gente entrar nesse um pouco mais profundo nisso, para a gente E entender eu essa parte acho. da ação, né? Mas eu também vou trazer uma crença aqui sobre o ser bonzinho, ser boazinha, agradar a Deus. Né? E Deus não quer que eu faça assim, Deus não quer que eu faça assado, ou eu tenho que dar tudo para o outro, né? Porque é isso que eu vou ser aceita no reino dos céus. Enfim, gente, são muitas crenças Crenças. religiosas. Principalmente sobre a nossa relação com Deus e com a espiritualidade que cai nesse lugar da bondade. E muitas vezes a gente faz, né, nem porque o coração tá pedindo, não. Às vezes a gente faz é para mostrar para o outro mesmo. E aí não tem valor, né? O amor aqui, Deus fala, Jesus fala, né? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei, a outra. Ama ao próximo como a ti Como a ti mesmo. mesmo. Então, talvez um primeiro momento seja o amar o próximo, para depois eu trazer esse amor de volta, né? É, Trazer esse amor para mim, nutrir esse amor em mim. Ou o contrário, né? O ideal seria eu estar tão cheia de amor próprio que eu expando. E o que aconteceu comigo foi o seguinte: quis dar tudo o que eu tinha. Eu fiquei sem reserva e eu não transbordei. E aí eu fiquei sem. Eu fiquei sem energia, eu fiquei sem amor, eu fiquei me sentindo sozinha e tudo na minha volta estava nutrido. E eu, como que eu me nutria, né? Quem estava me nutrindo? Então a gente precisa ter cuidado com esse lugar de ser boazinha demais, porque isso agrada aos olhos de Deus. Será? A que custo, né? A que preço? Acho que você ia falar alguma coisa, Fran, eu te cortei. mas o problema não é a Bíblia, o problema é quem interpreta. E cuidado, né, Porque com quem tava lá a interpretou. frase, né? É, Tava lá a frase certinha. Eu aprendi, né, que cuidar de si mesma é egoísmo. E que para eu ser uma boa mulher, eu teria que. Uma boa mulher em todos os CD, né? aspectos. Ela Eu CD, teria tem que que ceder. doar, ceder, eu não poderia dizer, eu não poderia me afirmar, eu não poderia me posicionar. E se a gente está aqui no caminho da evolução, a gente precisa ser honesto com a gente mesmo. A Fran sempre traz isso. Eu preciso ser honesta com o que eu estou sentindo. Eu não posso viver a minha vida baseada na cartilha do outro, né? Eu não É. E, posso dar açúcar para o meu filho, porque o tempo todo, de forma exagerada, porque isso vai me fazer ser aceita em algum grupo. Eu tenho que ser fiel com aquilo que eu acredito, com a minha história, né? Quer acrescentar mais alguma coisa? Foi profundo hoje, hein? é isso aí. A gente. Uma coisa que eu faço muito. Teve uma época, então eu até comentei com a Ká que eu estava colocando muita coisa na mesa. A gente tem essa mania de colocar muita coisa na mesa. Qualquer coisa que a gente pega, assim, essas crenças, essas coisas que a gente está falando para vocês, a gente já quer resolver, sabe? Em termos de, olha, autoconhecimento, eu sou resolutiva. Agora, em outros aspectos, não. Em outros aspectos, eu tenho uma dúvida. Mas, enfim, no autoconhecimento, não, eu sou fominha. E aí eu tava bem cansadinha, assim, sabe? Porque sempre, né? Se a gente sempre tá querendo resolver ali os processos, né? E aí é, eu comecei a conversar comigo mesma da seguinte maneira: hoje eu sou capaz disso daqui.
Tipo assim, eu tô vendo que a minha ação não tá coerente com aquilo que eu conheço, porque eu tenho bastante conhecimento. Só que para o Interessante. conhecimento chegar, né? Para o conhecimento Pensar, chegar, sentir, querer. sentir e falar, né? É, Tipo, existe ali um tempo de processamento. Então, sim, eu sou aquela que tô vendo a minha ação não estar congruente, mas eu sou aquela que é capaz de fazer isso agora. sim. E aí eu Nossa, tava respeitando isso. Porque se eu fico brigando, porque eu tenho que fazer aquilo que eu sei que é o correto, você não tá se amando. eu fico brigando comigo. Eu tô É, lutando contra mim. E é. assim que surgiu minha doença, por exemplo, Nem sempre o e eu amor não. está em suportar mais. Às vezes o amor está em se escolher e se acolher. É, Eu super acolhi a Camila lá de trás porque era o que ela dava conta. E aí, é o que você eu- aprendeu, é o que você dava é, conta, é o que você estava ali naquele momento, é o que seu Dharma estava, né? Era que o seu karma estava se manifestando para que o seu Dharma pudesse chegar, né? chegar para você, E o né? Dharma vai de encontro a esse lugar, né? Hoje, toda a minha comunicação, tudo, eu já dei várias palestras sobre isso. Então, é algo assim que me revirou, mas é algo que teve um propósito. Tudo que eu trago hoje tá muito nesse lugar de eu me escolho. Eu nem sempre, né? É óbvio, eu comigo mesma aqui, às vezes nem sempre eu me escolho, mas porque é um treino. Mas o que a gente quer trazer aqui para vocês é um pouco todo dia, se escolhendo, se olhando e se nutrindo, para depois se nutrir. O mundo vai pedir que a gente esteja todo momento para fora, é, resolvendo as demandas de milhares de pessoas, menos da gente mesma. Mas isso vai te colocar num lugar de vazio tão gigantesco e de drenagem, a sua energia vai estar drenada. Eu sentia um dreno, eu sentia que tinha várias abas abertas, né, aqui, e energéticas mesmo, vários fios abertos que eu precisava nutrir quem estava me nutrindo. Então, o que a gente traz aqui, mulher, é que limite. Limite sobre você, limite sobre o seu corpo, e ser boazinha demais é bom para todo mundo, menos para si mesmo. Porque a gente adora uma pessoa boazinha demais, aquela que a gente sempre pode contar. Mas você já parou para perguntar como que aquela pessoa tá? Né? Quem é que tá Ah, nutrindo aquela pessoa? E aí é. a gente acha que é isso que vai trazer a gente perto de Deus? Não é, porque a gente não vai ter nem força para rezar, nem força para fazer o mínimo, né? Presta Então, atenção no tipo de diálogo que você tem quando você está sendo boazinha. Se a pessoa vem, solta um monte de coisa e nem pergunta como você tá. e a gente já pecou nesse lugar, hein, Fran? Pecou entre Aham. aspas, né, gente? Mas Mas tudo vamos é ser, aprendizado, não tem vamos erro. ser legais com a gente. Fran, você lembra no início? Meu Deus, só Ok. Jesus. Ok. É, o diálogo marketing, né? Esse aí é o marketing. A pessoa vem, solta os cachorros, fala tudo que tem pra falar. Tarará. Ah, então tá. Nossa, agora eu tô atrasada, tenho que ir embora. Tchau, depois a gente se fala melhor. Ah, queria saber da sua vida, mas vamos marcar outro dia. Tchau. Ela vem, joga o lixo dela em você e você precisa processar o lixo dela e o seu, né? E o seu? E o que ela te disparou ali de crença, né? Porque ela Porque vai você te vai ter que disparar. reciclar. E se você não sabe É, reciclar, minha amiga, vai ficar tudo aí em você. Isso é uma das coisas que é. eu trouxe numa das palestras que eu fiz, sobre esse negócio de desabafar. Ai, porque fulana precisa desabafar. Eu vou lá desabafar com ela. Cuidado. Muitas vezes você tá ali escutando, né, sendo generosa, com seu ouvido generoso, escutando, mas aquela pessoa tá o quê? Tá tirando a sua energia e não tá colocando de volta. Ela não tá te nutrindo. E uma das coisas que eu falei nessa palestra é: existem pessoas especializadas em escutar. Os profissionais, né, nós, terapeutas, e a gente teve que aprender esse lugar também de não estar disponível o tempo todo, né? Porque senão a Uhum. gente vira o nosso trabalho e a gente não é, o trabalho de terapeuta, né?
e saber o nosso lugar e entender. E aí, nessa palestra, eu trouxe sobre o. Gente, como que chama? CVV. O CVV é um lugar que você pode ligar 188, se eu não me engano. Joga no Google aí. Você pode ligar para desabafar. São pessoas treinadas que vão estar ali para te escutar, né? Legal, não sabia não. É. Então você pode fazer isso. E aí eu conversei com pessoas do próprio CVV. Eu liguei para poder trazer na palestra, né? Essa responsabilidade com o ouvido do outro também, né? E com as nossas próprias coisas, porque às vezes você está aí jogando suas coisas íntimas ao vento, né? E não vai resolver, gente. É ajuda especializada que resolve. É difícil pra caramba a gente chegar nesse lugar de autoobservação. A gente está querendo a validação do outro, sabe? Então, cuidado com esse lugar. Então, procure profissionais realmente que são capacitados, que vão poder ter uma visão, de fora e vão realmente poder te ajudar. E enfim, e aí eu trouxe isso na palestra justamente para que as pessoas se conscientizem de que é sério, o autocuidado mental, o autocuidado psicológico, ele precisa acontecer. Também, que é um outro tipo de autocuidado. E mesmo que você não possa pagar, mesmo que não seja a sua prioridade nesse momento, saúde mental, eu acabei de falar aqui, pode levar a gente para o buraco. E escolha bem as pessoas que você vai ter do seu lado. E outra, uma das coisas que eu aprendi na constelação era aí que eu ia chegar. Tem que ter troca. Se Tem que você ter está dando troca. 80% e recebendo 20%, está injusto. A balança não está Tem, fechando, a conta não fecha. tem um outro tipo de diálogo também, que é aquele que você vai falar e a pessoa ela só sabe discordar. Isso Gente, isso é também é muito horrível. cansativo É muito energeticamente. cansativo. Sabe, a pessoa ela não tá aberta. Ela tá fechada. Ela não quer saber o que você tá falando, ela só quer contrariar. Ela só quer ir contra o que você tá falando. É uma pessoa insatisfeita com a vida dela e ela quer fazer isso. E o diálogo bom é o que tem troca, né? Aquele que duas pessoas têm intenção, mesmo que elas sejam diferentes, né? Eu quero desabafar, né? Eu quero falar de um problema. Tudo bem, você vai falar de um problema e a outra pessoa quer falar de um negócio. Mas as duas têm uma intenção. E essa conversa, ela vai ter níveis, né? Ela não vai começar assim, blá, 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 blá. Ela vai ter, ai, e aí, conta da sua vida. Aí vocês vão conversar um pouquinho, vai ter uma pausa. Aí depois falar, "Ai, mas e aí? E aquela coisa lá? Como é que anda?" Aí a pessoa vai falar, porque a outra perguntou. Isso é uma coisa que tem troca. Aí a outra vai falando. Aí, quando ela vai falando, você tem que só espelhar. Espelhar significa o quê? Repetir. Nossa, aconteceu isso com você? Sim, aconteceu e não sei o que lá, porque a pessoa ela precisa só falar para organizar a cabeça dela. Depois que ela falou, você não deu opinião, ela já vai ter isso organizado. Ela, nossa, então agora o que que eu posso fazer? O que que você faria? Aí você fala, olha, eu tenho uma história parecida. Eu não quero te dar conselho, mas eu tenho uma história parecida, de repente pode servir para você. E aí você conta a sua história. Aí, a hora que ela acabar, ela vai falar assim: Nossa, e os seus negócios? Como é que estão? Você conseguiu parceria? Então, é isso que eu queria falar com você. Aí, tá vendo? Tem uma fluidez. Tem uma coisa verdadeira ali. Não significa que você não pode ouvir um desabafo. Não significa que você não, né? Mas perceber esses tipos de diálogo. Se tá tendo troca, eu e a Camila, a gente desabafa. Não, mas a Mas gente, a gente evolui junta, né? E tem troca, é tem respeito pelo espaço do outro, você exatamente. pode Então, falar. O que eu tô trazendo aqui são os extremos, né? os extremos, Pessoas naquele assim. diálogo que eu disse que a pessoa vem, solta os cachorros e sai embora, nem te pergunta como é que você Exato, tá. exato. E olha, mulher, você pode falar não para o seu tempo, para É, sua energia. Você não tem que estar disponível para todo mundo o tempo todo. Isso não te faz uma pessoa é. melhor. Pelo contrário, te faz uma pessoa sugada energeticamente. Te faz uma pessoa ruim para você mesma. Eu vou dar palestra essa semana, eu já tô sentindo que vai ter tudo que tá descendo aqui né? Aí tem um outro É o diálogo tema. interessante, o quarto diálogo. Ele é o diálogo em que você tá em como Yoga Nidra, sabe? Que a gente tem. Onde a gente tem Relaxamento. Yoga Nidra? A gente tem no Inspira Mulher Yoga Nidra? Tem. Tem na comunidade. Tem no Inspira Mulher.
Tem no Tem no Inspira Inspira Mulher. Mulher. O Uhum. Yoga Nidra é um outro tipo de diálogo. Que como é que é? Você entra, através do relaxamento, você entra num estágio de mente, de relaxamento profundo. Então, você entra num estado, você muda, né, a sua faixa cerebral lá, esqueci como é que fala isso. E aí você recebe frases e informações que vão fixar no seu corpo, É o na download do su- Teta, tá, é o gente? download do Theta, isso. Ou qualquer outro tipo de coisa, né? Também tem, isso também é um tipo de diálogo, que é bem interessante, que é mais raro, né? Mas ele existe. E que muitas pessoas, né, relatam que, nossa, senti muita diferença depois, porque realmente isso funciona. E também tem um caso que serve bastante para você, Cá, que é para, por exemplo, sabe, você já falou assim para os seus filhos, presta atenção que eu vou falar uma coisa muito importante? Eu falo o Você já tempo falou? todo. Então, esse momento é um momento que a criança olha assim, ela regala o olho, né? O tempo todo. Isso aí define a vida dela lá no futuro. Porque essa frase, depois que ela fala, eu presta atenção que eu vou falar uma coisa muito importante. Essa frase, ela tem que ser muito boa, porque essa criança ela vai levar pro resto da vida dela. Tipo assim, por exemplo, se os dois estão brigando, aí você vira e fala assim: "Olha só, presta atenção aqui os dois agora". Depois que a briga acalmou, né? Durante a briga não. Eu vou falar uma coisa muito importante. A mãe e o pai vão morrer, vocês vão ficar só os dois, vocês precisam se dar bem. Acabou. Eles vão criar um gancho, um gancho eterno e não vai dar ruim. Então precisa ser uma frase, né, verdadeira, né? Tipo uma frase de sentido. O que você falaria nessa situação, Ká, que vai marcar os Depende. seus filhos de uma forma positiva? E eles estavam brigando. Quem sabe faz ao vivo. Eu falaria para eles para ter compaixão um pelo outro, sabe? É, Sabe? Ah, lindo, lindo. Vocês são irmãos. Eu gostaria que vocês vocês tivessem compaixão Compaixão. um pelo O que é outro. compaixão, mamãe? É um cuidar do outro, né? Um zelar pelo bem-estar do outro enquanto irmãos, mas não responsável, puxando o gancho para cá, não Aham, sendo responsável, porque por muitas vezes a minha mãe me colocou nesse lugar de ser responsável pelo bem-estar do meu irmão, do como se irmão. eu fosse mãe dele, Entendeu? É né? exatamente isso que eu É, falei. Esse momento em que o pai fala, olha aqui, eu preciso falar uma coisa muito importante, é como se a criança ela tivesse lá naquele estado cerebral do teta que estava recebendo o download. E aí ela uhum, recebe o download. uhum. Eu E aí você falaria leva essa isso. responsabilidade. Eu falaria isso. Enfim, né? É muito rápido. E eu tenho É muito aprendido rápido. muito, né? Acho que a gente precisa encerrar. Mas eu tenho aprendido muito, né? Porque eu estou muito inserida na escola agora. E, e eu tenho aprendido a cada vez mais falar de uma forma firme e branda. E branda. É, É, tira a agressividade e comunica. Tipo é, isso, né? é isso. Está me ajudando muito. França tem 4 minutos. Eu vou fazer 3 on. Vamos falar do Inspira, eu encerro com 3 on. Tá, todo seu. É, então, hoje a gente comentou do Inspira, né? Lá tem o Yoga Nidra, que é muito interessante, com frases bem faladas, que vão entrar no consciente. Então, se você quer fazer esse movimento que eu e a Ká fizemos, né, pra gente voltar para nós, o Inspira Mulher é um programa de 7 dias, dividido em duas sessões de 15 minutos, né? Então você pode fazer um Em pouquinho de média. manhã, um pouquinho à noite. Em média, assim, tem dia que dá 22, tem dia que dá 10. É, e é só R$19,90, tá? Então, a gente disponibiliza o link lá no grupo ou no Spotify e no YouTube. Então, aproveita essa chance por R$19,90. A gente não tem coisa rasa com a gente, tá, gente? Pode confiar que é um produto que é com custo baixo mesmo, mas com a qualidade testada e aprovada Camille Francini. Arro.
E a gente vai finalizar aqui com três mantras ons, que a gente já pode integrar isso na nossa rotina, porque o mantra on, ele muda a nossa vibração, e eu quero que vocês percebam, então, feche os olhos, perceba como estão. Respira três vezes. A gente vai só repetir a frase que é simples para mim integrar todas essas informações. É simples para o meu ser integrar todas essas informações. É simples para o meu ser integrar todas essas informações. E a gente vai fazer três vezes o mantra Om, bem longo, prolongado. Inspira. Om. 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 Observe o pós-om. Eu sugiro que vocês reescutem essa aula de hoje, que tem muita coisa. Abre os olhos devagar. E, para integrar melhor ainda, inspira mulher. Beijo grande. Nossa, ainda ficou Até. faltando um minuto. É, Arrasou, como é que professora. conseguimos? Arrasou. Obrigada, gente. Até semana que vem. Tchau, tchau. Até semana que vem.